Então, doutora Vivian, me conta, tens a lembrança da tua primeira viagem, assim, que o bichinho do turismo, do viajante aí te pegou? Sim, na verdade, a minha primeira viagem foi uma situação muito incomum, né? Porque eu tinha 12 anos, eu nunca tinha ido a lugar nenhum. Assim, mal conhecia algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul e umas praiazinhas no litoral catarinense só, nunca tinha saído do país, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha feito nada. E de repente me cai uma oportunidade de ir a Paris. Então, assim, eu comecei em grande estilo, sabe? Foi na verdade, não foi uma paixão que foi crescendo aos poucos, ela foi arrebatadora desde o início, né? Aí depois a gente enfrentou toda aquela fase de estudante, de depender dos pais, a minha família nunca foi de muitas posses e tal, e também não tinham essa rotina, essa cultura de viajar. Então, depois que eu fui me sustentar sozinha, aí que eu recomecei, retomei. E todo amante de viagem tem aquela inspiração de que vai conhecer o mundo inteiro, né? Então, vamos lá. Assim, e é sempre uma dúvida, né? Porque assim, queremos conhecer novos lugares, mas gostamos tanto de alguns outros que gostaríamos de repetir. Então, assim, é uma paixão que não acaba, né? Cada vez vai entrando mais na lista, nunca vai diminuindo. E hoje, assim, como é que tu faz para escolher os teus roteiros, assim, montar um destino? Como é que tu decide os teus destinos? E como é que tu organiza essa parte? Bom, isso assim, ó, sempre depende. Eu gosto muito de salientar que às vezes as pessoas procuram viagens em baixa temporada por ser mais barato e tal. E as minhas experiências mostram que isso é uma furada tremenda. Né? Então, assim, geralmente eu vejo o período que eu tenho para tirar, o tempo que eu tenho, escolho o roteiro baseado nisso, né? Se naquele destino vai ser um período bom, enfim, seja o que eu quiser pegar, né? Verão, inverno. Trabalha com o que tem. Exato. Né? Eu vou escolhendo dentro disso aí. E aí, claro, depois vem a questão dos custos, né? A gente vai pesquisar passagens, ver aonde tem um lugar que esteja acessível um pouco melhor e tal. Mas como eu disse, assim, ó, eu topo todas, né? Então não é muito difícil escolher viagem pra mim, né? Se não der A, tem B, C, D. E o B tá ótimo. Tá tudo ok. E aí eu vi uma das viagens que tu foste, que eu vi algumas fotos, eu vi que tu foi pra África do Sul. Eu te pergunto da África do Sul, porque eu fui pra África do Sul e eu pensei assim, por que eu não vim aqui antes? Porque eu me apaixonei, eu não sei se foi por com uma expectativa baixa, o que aconteceu, mas eu me apaixonei pela África do Sul. Queria ver o teu relato, assim, como é que foi? Gente, a África, assim, sempre foi um sonho. Como eu disse, eu adoro lugar exótico. E é um lugar que ainda não tá tão, como é que eu vou dizer? Na moda? Tão ele não é tão famoso, né? Como a Europa, como os Estados Unidos e tal. Mas eu sempre quis muito, muito, muito ir. E aí, numa dessas, bateu assim a época e uma promoção de passagem, e inclusive meu marido não queria saber, até meu que também. foi que eu convenci. E gostou depois? Meu Deus, assim, a África era um lugar que eu tinha uma expectativa altíssima e ela superou tudo, assim, foi uma viagem incrível. E aí o que? Onde é que tu foste? Foste pra África do Sul? Fui pra África do Sul. A gente, nós fomos para Joanesburgo, né? Porque agora eu até nem sei como é que tá, mas antes, na nossa época, só tinha voo pra lá. Então a gente foi para Joanesburgo, de lá a gente foi ao Kruger fazer o safari, fomos para Cape Town depois, voltamos para Joanesburgo e fomos no Sun City, acho que é que fala, né? Que é o hotel aquele, 6 estrelas, passamos mais uns 2, 3 dias lá e voltamos, que era 10 a 12 dias que a gente tinha para conhecer. E nessa viagem aconteceu uma situação muito, muito bacana, porque imagina, a gente, como eu disse, assim, ó, muito pouca gente vai para a África, não é um destino tão difundido, né? E a gente estava num ônibus, a agência de viagem, ela dividiu as pessoas de acordo com a língua. E o nosso ônibus que falava português, acho que não tinha mais do que 15 pessoas. Tá? Era um micro-ônibus. E dentro dessas 15 pessoas... Desculpa te interromper, mas nessa viagem foi você, o seu esposo, o Luciano, apenas? Só. Aí é que tá. Deixa eu contar o resto da história que vem. Então, nesse ônibus que tinha apenas 15 pessoas, por muita coincidência do destino, tinham 2 farroupilenses. Que a gente não sabia quem eram, não conhecíamos. E aí, muita história, muita coincidência. Nessa história toda...
Quando a gente foi para Cape Town, nós convidamos eles a gente tinha alugado carro, enfim, nós convidamos eles para fazer os passeios com a gente, nos tornamos ótimos amigos, continuamos até hoje, inclusive a viagem que eu fiz depois para a Escandinávia foi com eles. Nossa, essa é uma das maravilhas de viajar, né? As pessoas que a gente conhece que faz amizade, né? Sim, porque é um assunto em comum, né? É uma paixão em comum, né? É uma coisa que te... E Cape Town, o que tu achasse de Cape Town? Porque eu me apaixonei, né? O que é aquela... E não sei se também eu tive muita sorte, que nos dias que eu estava lá, tava um céu azul. Porque tem pessoas que ficam uma semana lá e não conseguem enxergar a Table Mountain, né? Isso na verdade depende da sorte, né? Então, assim, uma das coisas boas é justamente o que eu tava falando, tem que ir numa temporada boa, vai no verão. Sim. Né? Porque se inverno, puder. Se puder, vai no verão. A gente também, nós tínhamos 2 dias em Cape Town só. Então, tinha que fechar, né? E a gente conseguiu também, pegamos 2 dias lindos lá, fizemos muito passeios. Pra mim, assim, ó, Cape Town é o Rio de Janeiro sem favela. Né? Tem é toda recortada, é cheia de montanhas, é uma cidade tranquila, ela é relativamente fácil de tu encontrar os... Eu que fui com criança de 1 ano, ela é muito acessível, muito com carrinho, muito fácil, muito segura. Parece que o centro ali, os pontos turísticos são perto, né? Então tu consegue te locomover e conhecer. E você fosse na região dos vinhedos também, Stellenbosch. O que é aquilo? Pois é, sabe? Eu até tinha dito pro Luciano, digo, eu não vou em vinícola, porque vinícola tem lá na serra, pra que eu vou ir lá? Só que aí não sobrou tempo, né? Quando tu tá de carro, fora de uma excursão, tu consegue fazer as coisas mais rápido. E sobrou tempo, sobrou uma tarde. E a gente resolveu, então vamos. Meu Deus do céu. É impressionante, né? Não se compara, né? Não se compara. Isso que a gente conheceu, acho que 1/20 do que é. E próximo, eu não fui a Joanesburgo, né? Então tem uma outra opção para quem não, para fazer safaris, tem uns hotéis que eles têm um safari privado, né? Sim, tem os lodges. Os lodges, assim, que aquilo não tem como descrever, assim. E tem outros lugares também para safari, porque o Kruger, ele fica a 500 quilômetros de Joanesburgo, é uma viagem super longa. Mas tem Pilanesberg, tem outros locais que são mais perto ali e que de repente a pessoa não precisa todo esse deslocamento, todo esse tempo. Mas assim, a minha experiência, safari era uma coisa que eu achava que eu não esperava quase nada, né? E porque eu achava que eu ia ficar lá horas andando de carro e não ia ver nada. Não, se vê muito. Gente, quando tu vê uma girafa na tua frente, assim, ó, é muito mais legal do que um zoológico, por exemplo, né? Tu vê os animais assim muito mais vivos, assim, mais, sei lá. E a comida também, né? Que às vezes é uma coisa que a gente estranha, acaba estranhando em viagens, né? Lá se come muito bem, né? Se come muita carne, né? Que pra nós é familiar. Carnes né? exóticas, né?